Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. Pessoal, essas semanas passadas ali eu acabei abrindo uma enquete no meu Instagram e uma das perguntas que chegaram, né, relacionadas aí ao processo todo da renderização da maquete eletrônica foi relacionado ao Photoshop, né? Qual que é a importância que a pós-produção tem nas imagens que a gente entrega para o cliente. E a gente que trabalha nessa área, né, eu digo artistas 3D, né, que trabalham especificamente com a imagem, né, porque arquitetos, por exemplo, e engenheiros, eles têm a parte de projeto e acabam que não tem tanto tempo, às vezes, para se dedicar com a imagem. Mas quem trabalha especificamente com maquete eletrônica vai saber que o Photoshop ele é indispensável, né? A questão de efeitos que tu consegue dar nessa foto, mexer as tonalidades no caso, né? Às vezes tu tem um branco que tá muito branco, tá muito estourando, tu consegue dar uma reduzida nesse realce desse branco, por exemplo. Às vezes tem uma foto que tá muito clara, tu consegue dar uma controlada nisso também, ou o contrário, né, que acaba ficando muito escuro, muitas vezes o render, né, que sai do próprio renderizador, a gente consegue dar uma clareada nela, né, aumentar um pouquinho essa percepção que a gente tem dessa foto através do Photoshop, dar uma marcada às vezes nas texturas, é uma coisa interessante que eu costumo fazer. E para isso eu trouxe esse vídeo um pouquinho mais curto, então, como eu comentei, para mostrar então para vocês apenas uma ferramenta que a gente tem dentro do Photoshop, que seria o Camera Raw. Na verdade eu não trouxe o Camera Raw inteiro, eu trouxe apenas a primeira parte básica ali do Camera Raw, que vocês já tem alguns efeitos bem interessantes que vocês já conseguem utilizar e dar uma mexida na tua imagem, né, se tu tem um conhecimento mínimo ali do que cada efeito faz. E aí eu trouxe então para vocês uma imagem que foi desenvolvida para um cliente meu, mostrando então essa transformação, né, que o Photoshop ele consegue trazer para essa imagem. Além dessa parte visual, assim, da questão das tonalidades, mexer nas sombras, na iluminação da tua cena, o Photoshop ele também serve bastante para tu fazer a edição do formato que tu quer fazer, por exemplo, uma postagem no Instagram. Muita gente prefere fazer postagens verticais no Instagram porque a tela do celular ela é vertical, né? Então a tua imagem ela vai preencher uma parte maior da tela no Instagram. Então essa é uma estratégia usada. Só que, por exemplo, muitas renderizadoras eles não te deixam, o Lumion, por exemplo, é um deles, eles não te deixam tu renderizar naquele formato que tu quer. E aí tu pega essa imagem, coloca no Photoshop, configura, né, o número de pixels que tu precisa. Por exemplo, uma imagem vertical, ela seria 1080 por 1350, né, 1080 na largura, 1350 na altura. Só antes, né, pessoal, vou fazer aquele pedido costumeiro meu. Te inscreve aí no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e bora ver o que o Photoshop pode fazer no nosso render. Então aqui, pessoal, eu tô com uma imagem de um projeto renderizado aqui pelo software Corona Renderer, tá? Ele é um plugin que roda dentro do 3ds Max, 3D Studio Max. E aqui dentro do Photoshop, então, eu consigo dar uma incrementada, né? Eu consigo dar, como eu costumo falar, eu costumo dar um tchan naquela imagem que às vezes está faltando, né? Algum detalhe, alguma coisinha assim, para ficar mais chamativa, mais bacana de se visualizar. Nessa imagem, por exemplo, eu poderia dizer que talvez ela está um pouquinho escura, tá? Se falando assim de uma imagem mais comercial, né, no caso. E aí a gente poderia usar aqui algumas ferramentas de dentro do Photoshop para dar essa realçada talvez nessas texturas aqui desse meu piso, tá? Conforme a gente vai mostrando aqui, vai ficando um pouquinho mais tranquilo de se visualizar. Aqui dentro do Photoshop eu costumo transformar o material aqui, ó, a camada, né, em um objeto inteligente, né? É só dar um clique direito aqui, ó, assim como agora está aparecendo rasterizar camada. Porque no caso eu já tenho ele como um objeto inteligente. Se ele não tivesse, aqui ia ficar aparecendo converter para objeto inteligente, tá? Foi basicamente isso que eu fiz, que daí ele fica com esse símbolozinho aqui no canto, ó. E aí a gente vem aqui no filtro, Camera Raw,
E aqui dentro do Camera Raw, então, a gente tem várias possibilidades, várias ferramentas aqui para poder mexer e alterar aqui a imagem que a gente está vendo. O primeiro deles seria a questão da temperatura, se eu quero uma imagem mais fria, mais quente, tá? Como é um ambiente mais interno, né, com essas luzes mais brancas, eu poderia dizer que eu quero ele um pouquinho mais frio, por exemplo aqui. A exposição, então como eu achei que ficou um pouquinho escuro, eu vou dar um pouquinho mais de exposição também aqui nela, ó. Mais ou menos por aqui. Contraste, sempre é interessante a gente dar um pouquinho de contraste conforme a foto, sempre tem que se levar em consideração a foto, o render que a gente está trabalhando. Às vezes quando tu dá um contraste acaba que tu vai ficar marcando demais os cantos dos objetos e aí não vai ficar muito legal não. Então aqui vou dar um pouquinho de contraste, vou sempre mexendo assim que eu consigo dar uma visualizada como é que tá ficando, ó. Dá para dar um pouquinho de contraste sim. Como eu dei um pouquinho mais de exposição aqui na minha imagem, né, ou seja, eu clareei ela um pouquinho mais, nos realces aqui eu vou baixar um pouquinho, vou ver como é que se comporta, porque eu não quero que fique nada muito branco, nada muito estourando, né, esse branco. Então aqui eu vou deixar mais ou menos por aqui mesmo. As sombras, geralmente eu aumento um pouquinho aqui para dar uma clareada nas áreas onde tem uma determinada sombra. A gente consegue ver aqui nessa cadeira, por exemplo, ó, ela dá uma clareada. Aqui embaixo da escada, onde teria aquela sombra também, ó, consigo dar essa clareada. Na foto como um todo a gente consegue perceber esse efeito pegando, né? Então aqui eu gostaria de deixar mais ou menos por aqui. Brancos e pretos aqui eu não vou mexer nada, tá? Se eu tivesse algum branco estourando ainda, mesmo tendo mexido no realce, eu poderia tentar consertar aqui nos brancos também, tá? E agora aqui essa questão do piso, ó, eu quero dar uma certa realçada aqui nessa textura do piso, eu posso mexer então nas texturas. Olha só como ele marca bem o piso, né? Tem que tomar cuidado também, porque a mesma coisa que eu comentei do contraste, de marcar os cantinhos, quando tu aumenta aqui a textura também pode acontecer, tá? Por exemplo, ali na cadeira, ó, fica olhando aqui nesses vincos aqui do couro, ó. Quando ele tá aqui, tá tranquilo, ó. Conforme eu vou dando mais textura, ele vai até deixando mais marcadinho, mais escurecendo, então não dá pra perder o controle nesse comando aqui. Eu vou deixar mais ou menos por aqui. Aqui tem também o efeito da claridade, né, que seria um parâmetro aqui que ele também dá uma reforçada, né, nessas marcações. Se a gente diminui, repara que ele dá uma embaçada na imagem como um todo, né, então eu gosto de deixar aqui mais ou menos perto de 10, esse efeito da claridade. E aqui a vibração e a saturação se tu tá achando que a tua imagem tá precisando mais de cor, ou até se tu acha que ela tá precisando perder um pouquinho de cor. Por exemplo, aqui nessa imagem, a imagem como um todo ela tá bem balanceada, na minha opinião, tá? Só que essas garrafas ali dentro daquele congelador, dos dois congeladores ali, dos dois freezers, eu tô achando que elas estão muito coloridas, muito saturadas, digamos. Tá? Então eu poderia sair agora, eu vou dar um OK aqui nessa minha configuração do Camera Raw, só para mostrar para vocês. Eu posso estar desligando e ligando para vocês perceber como a imagem já mudou. Essa é a imagem que saiu do renderizador e essa é a imagem que a gente tem agora depois de fazer esses ajustes aí do Camera Raw, né? E a questão aqui dessas garrafas, eu posso estar simplesmente criando uma seleção na mão, tá? Pegando aqui o laço poligonal e fazendo uma seleção ali para criar uma nova camada só com essas garrafas aparecendo. Só que aqui no meu arquivo de render, eu já, por sorte, né, ou talvez por mérito, competência, como você acha melhor, eu já peguei e renderizei também o mapa com as cores dos materiais. Então eu vou pegar e dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W, Ctrl V, colei aqui por cima. E aí eu tenho exatamente o mesmo render, só que separado pelas cores, né? E isso aqui vai acabar que vai me ajudar bastante, né? Ó, aqui a gente vem agora com a varinha mágica.
eu vou dar um clique aqui, selecionei toda aquele vidro do freezer, vou dar um outro clique aqui, tenho selecionado os dois vidros aqui do meu freezer. Eu vou tirar aqui para dar uma olhada se seria isso aqui mesmo. Me parece que tá tudo ok, ainda tem um pedacinho aqui, ó, que tá aparecendo as garrafas, só que vocês vão concordar comigo que esse pedaço aqui ele não tá muito saturado de cor, né? Então eu já fico satisfeito só com esse pedaço aqui. O que eu vou fazer? Clico aqui na minha camada que eu quero fazer esse ajuste, dou um Ctrl C, Ctrl V. Ele me criou então, só vou ocultar essas outras camadas aqui. Ele me criou então uma camada só com aquele pedacinho ali que eu quero fazer esse ajuste, tá? Então eu vou acionar de novo aqui. Agora que não vou nem entrar no Camera Raw, vou fazer aqui pelos ajustes do Photoshop mesmo. Eu tenho aqui a questão da matiz saturação. Eu vou adicionar esse efeito e ele entrou aqui dentro, ó, aqui em cima desse efeito que eu quero. Se eu estar mexendo na saturação aqui, por exemplo, colocando menos 100, tirando toda a saturação, ele está tirando a imagem inteira, tá? Para isso a gente precisa vir aqui e clicar nessa ferramentinha aqui, ó. O que ele fez agora? Ele está dizendo que esse efeito de matiz saturação ele está sendo aplicado apenas para essa camada imediata de baixo aqui, ó. Repara que o freezer ele continua todo cinza. Só que claro que eu não vou tirar a saturação a esse ponto, né? Então eu vou vir aqui, colocar o normal, que é onde eu achei que estava muito estouradão. Aqui já é uma coisa que já está me agradando, ó. Esse visual que eu consegui agora. Então eu vou deixar por aqui mais ou menos, tá? Tenho a minha imagem configurada, passou pelo Camera Raw, ajustei ali, pronto para salvar. Então mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês a questão do antes e depois. Ó, essa é a imagem que saiu do renderizador e após passar aqui pela pós-produção do Camera Raw. Claro que no Photoshop eu posso aí fazer a implementação de um logo, só que como essa imagem aqui eu ainda não entreguei para o meu cliente, então eu não vou colocar o meu logo nela, beleza? Voltando aqui pessoal, então vocês puderam ver nesse videozinho bem breve, tá? Que o Photoshop ele consegue dar um tchan, né? Na imagem final, a gente tem uma imagem ali com pouca vida, digamos, e a gente consegue, né, dar uma ressaltada naquela imagem, torná-la mais bonita, mais vibrante algumas vezes, né? Mexer na claridade, na iluminação dessa cena, deixando até mais comercial, né? Eu diria. E outra coisa que eu acabei não comentando, o Photoshop também ele serve para inserção de logomarcas, né? Se tu tem ali, por exemplo, a logo do teu escritório, tu pode inserir através do Photoshop, fica bem fácil de fazer isso, aliás. Muita gente utiliza para fazer inserção de figuras humanas nos renders, né? Por exemplo, aquelas montagens que a gente vê. Outros efeitos, por exemplo, a gente consegue colocar o glare das luzes, né, que é aquele brilhozinho que dá, digamos, nos spots, que a gente vê muito em render. Também a gente consegue colocar isso no Photoshop. E basicamente então seria isso, pessoal. Se tu gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Assim eu vou estar entendendo, né, se vocês querem mais vídeos assim nesse modelo, talvez um pouco mais avançados também, né, sobre a questão da pós-produção aqui no Photoshop. Beleza? No mais é isso, um grande abraço, valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated.